Olá pessoal, meu nome é Vinícius Souza e hoje vamos falar de um tema bastante polêmico, que é a existência de esquemas fraudulentos que vem despertando sonhos, mas se tornando um verdadeiro pesadelo na vida de muitos brasileiros. São as chamadas pirâmides financeiras. Será que você está sendo vítima de uma? Será que você conhece alguém que pode estar sendo enganado com esse tipo de esqueminha? Um primeiro aspecto relevante que quero tratar com vocês aqui é procurar entender o porquê que esse tipo de fraude é algo que tem uma larga ocorrência aqui no Brasil. E por mais que possa parecer até um certo ponto contraditório, tem um grande motivo que torna essa prática comum. Nós, brasileiros, não confiamos uns nos outros. E essa afirmação não é minha, mas de um estudo realizado em 2015 em que foi perguntado a pessoas de vários países. Você acredita que a maioria das pessoas da sociedade é confiável? Não por coincidência, países mais ricos foram os países que tiveram maior índice de respostas positivas a esse questionamento. Suécia, Finlândia, Japão, Austrália são exemplos de países em que cidadãos confiam bastante uns nos outros. Agora vejam só que interessante, entre os países com o menor índice de confiança entre as pessoas, temos, por exemplo, Azerbaijão, Colômbia e Brasil. Isso mesmo. E você talvez um dia pode ter pensado, afirmado, ou até mesmo defendido, que vivemos num país em que as pessoas confiam bastante uns nos outros. Mas definitivamente isso não é verdade. E o pior, onde há os maiores índices de pobreza, dentre muitos e muitos países pesquisados, são exatamente naqueles países em que os níveis de confiança se manifestaram da maneira mais drástica possível. Somos, na verdade, comparados aos países mais pobres do continente africano quando se trata de confiança mútua. E acaba não sendo nenhuma surpresa o fato de vivermos um país de muitas carências, pouquíssimo vigor econômico e um custo de funcionamento extremamente elevado. Você já ouviu falar de custo Brasil? Uma importante causa dele é a desconfiança. Os juros aumentam pelo risco do calote, ou seja, pela desconfiança. A burocracia em si existe em razão da desconfiança. Portanto, a desconfiança cria custos que impedem o crescimento econômico. E por isso a desconfiança empobrece. E aí vira um ciclo vicioso, pois quanto mais pobre um país, maior o medo, e o medo aumenta a desconfiança. E você ainda pode pensar, mas a desconfiança nasce na pobreza, antecede a ela, ou então o contrário, mas não, elas se retroalimentam. Se assim não fosse, bastava passar a confiar mais que a nossa economia cresceria. Mas não cresce. E não cresce porque é um ciclo. E talvez precisaremos de anos, talvez gerações para modificar esse contexto. Mas o fato é que é lento esse processo. Por isso somos pobres. Por isso somos desconfiados. Percebe o funcionamento desse mecanismo? Já do outro lado da moeda, confiança gera riqueza e riqueza gera confiança. Num pleno ciclo virtuoso. Então, países que geram mais riquezas têm cidadãos que confiam mais uns nos outros. E você deve estar se perguntando, afinal, o que as pirâmides financeiras têm em relação com tudo isso? Tudo a ver! E aí eu quero entrar no segundo aspecto, que é a relação da desconfiança com a corrupção. E para ser mais claro, a corrupção é amiga e irmã da desconfiança. Onde tem uma, terá a outra. Onde houver uma sociedade em que seus cidadãos não confiam uns nos outros, a corrupção fará a raiz. E a corrupção nada mais é do que puro egoísmo. E o que são as pirâmides financeiras? Que não um golpe, que se aproveita desse sentimento de medo, desse sentimento de desconfiança e de egoísmo. E esses três sentimentos associados faz com que você nem pense mais nas pessoas. Nem pense quando recebe um troco a mais do supermercado. Nem pense quando estaciona o carro numa vaga de deficiente. Nem pense quando fura a fila da farmácia, entre muitas outras pequenas corrupções que vemos no dia a dia.
E é com essa intenção egoísta, corrupta e perniciosa que se instalam esquemas fraudulentos como as pirâmides financeiras. Um esquema com vida curta que enriquece uma minoria que, após destruírem famílias de um resultado financeiro de uma vida inteira de quem trabalhou muito, vão viver como empreendedores de sucesso. Mentira, corrupção e desumanidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece uma pirâmide que esteja no mercado há 5, 10 anos? Não tem. Não tem porque ela tem um prazo de saturação. E quando isso ocorre, ela desmorona e prejudica muitos pais de famílias atraídos pelo dinheiro fácil, atraídos pelo atalho. E é exatamente isso que a pirâmide financeira faz. Ela destrói famílias porque ela se baseia num perigoso sabotador do comportamento humano, que é o atalho. Mas Vinícius, o atalho é o caminho mais curto, podem pensar alguns. Amigo, se fosse caminho, não seria atalho. O atalho, na verdade, é a expressão da desconfiança, de se tentar obter uma vantagem sobre outra pessoa. E eu te pergunto, o que você quer construir, afinal? É uma sociedade baseada no medo, na desconfiança, no egoísmo? Ou você quer confiar, estabelecer relações e objetivos comuns que a todos aproveitem e que gera riqueza, em vez de escassez e miséria? Amigo, esquece esse negócio de pirâmide. E não perde que nos próximos vídeos eu vou dar 7 dicas para você identificar uma pirâmide financeira e nunca mais cair nesse golpe. Fica comigo, conecta aí, sugerindo também temas para trazermos em nossos canais. Até a próxima!